Muito obrigado, doutor Vital. E diante dessa excelente colocação, contextualização que o doutor Vital fez, eu queria já convidar o doutor João de Lucena, o doutor Alfredo Henrique, obrigado, e a doutora Helena, nossa palestrante, para comparecerem à frente. Só uma curiosidade, segurança do paciente, nós temos dúvida, conversamos muito, inclusive, agora pela manhã sobre isso, é uma coisa tipicamente multiprofissional. Poderia perguntar quem são médicos aqui? Levantar a mão? Tá, obrigado. Enfermeiros? Ótimo. Fisioterapeutas? Ótimo. Nutricionista? Não, ainda não. Farmacêuticos? Tá. Outras profissões de saúde, assistente social? Vocês são o quê? Qualidade. Administradores? Tá bom. Advogados. Ótimo. Estamos juntos. Então tá bom, obrigado, pessoal. João. Bem, bom dia. Eu gostaria, primeiro, novamente, de agradecer a presença de todos. Isso é muito importante, a gente vê um auditório realmente cheio, diversificado. Eu gostaria de saudar, em nome do nosso presidente, Carlos Vital, em nome do nosso vice, que é o líder aqui de todas essas áreas, doutor Emanuel, saudar a todos os presentes aqui e a gente poder começar a iniciar esse trabalho do dia de hoje. E, para tal, eu gostaria de chamar ao púlpito a doutora Helena, que é membro aqui da Câmara Técnica de Segurança do Paciente e é uma das pessoas com grande experiência na área de qualidade de segurança do paciente, e que hoje vai trazer aqui, vai abrir os trabalhos, trazendo a visão, a conceituação da segurança do paciente. Isso é para nos trazer a informação de com que estamos lidando, por que nós estamos lidando e para onde nós devemos olhar na relação. Então, doutora Helena, vai começar e, por favor, esteja à vontade. Eu não sei se é melhor a gente descer para assistir. Quer? Você que manda, seu presidente. Vamos descer, então, para assistir aqui. Aqui já tem um momento assim meio inseguro com esse monte de fios aqui. Deixa eu me arrumar. Então, bom dia. Eu sou médica, trabalho no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. A minha formação é em medicina interna. Eu trabalhei por muito tempo, muito mais dentro de hospitais, assim, trabalhando em emergência, terapia intensiva e como, enfim, internista dentro do hospital. E há uns 7 anos, 6 anos, fui convidada no Hospital de Clínicas, onde eu trabalhava na emergência, para assessorar o hospital na preparação para um processo de acreditação. E com isso comecei a estudar o assunto, com o qual eu já tinha um pouco de afinidade, porque trabalhei um pouco também e fiz um doutorado na epidemiologia na área do controle de infecção e fui me encantando pelo assunto, assim. A gente sempre vai, à medida em que a gente vai aprofundando, assim, vai aprendendo mais coisas e complicando mais, talvez a gente ache que vai até desaprendendo, né? E eu queria, então, falar um pouco para vocês desse conceito de segurança do paciente, mas um pouco também na minha visão, né? E acho que a gente vai abrir depois para que os colegas possam comentar sobre isso também. Então, parece simples a gente pensar sobre
o conceito de segurança do paciente, né? A gente pode trabalhar, tem várias definições, a gente pode trabalhar com um conceito mais de estado, alguma coisa mais estática, assim, ausência de dano acidental ao paciente. E o acidental aí a gente tem não é um limite muito preciso também, a gente vai discutir isso um pouco depois. Mas, na verdade, esse é um estado que ele é muito dinâmico. A gente tem que buscar atingir esse estado porque é um processo de redução, né, do risco de que aconteça esse dano. Então, essa é a ideia que a gente tem que ter. Assim, parece simples, mas é um estado que ele não tem um equilíbrio tão fácil assim. Voltando assim à antiguidade, né, mas com conceitos que não são tão velhos assim, já se falava e já se apresentava a ideia de que qualquer intervenção que a gente faça, ela pode gerar alguma consequência não prevista ou desejável, né? Isso é um pouco o que acontece considerando que essas interações e que esses processos e que os seres vivos e a organização é um sistema complexo e que eu não consigo ter uma previsão tão exata do que vai acontecer. Por isso que é tão difícil também padronizar as coisas na área da saúde, né? Sempre tem algumas coisas que dizem, olha, mas nem todo mundo é tão igual assim. O que eu quero dizer assim é que a gente toma essa ideia, esse princípio, né, hipocrático, assim, como uma verdade em algum momento, e a gente diz, bom, o médico deve ter dois objetivos, fazer o bem e evitar fazer o mal, e a gente parece que sempre tem esse objetivo e a gente não faz o mal. E isso é um problema, porque quando a gente vai olhar a prática diária, e dentro de um hospital onde os pacientes podem ter, por exemplo, uma intercorrência não esperada, a gente vê que é difícil que entre nas hipóteses diagnósticas do profissional que está cuidando do paciente, não só o médico, mas principalmente nós que fazemos, enfim, esse atendimento e esses diagnósticos, a ideia de que alguma coisa aconteceu como consequência de um acidente, de um incidente, de um evento adverso, né? Essa é a nossa, e a gente vendo isso dentro do Hospital de Clínicas onde eu trabalho, percebe que é difícil que o residente, que o médico, ao atender uma intercorrência, por exemplo, imagine, isso aqui aconteceu porque um paciente recebeu um medicamento errado. Por que isso acontece? Ou porque é uma consequência de um procedimento, né? E isso ainda é atual, assim, até hoje cada vez mais presente, porque a gente mudou o tipo de assistência, a gente sempre tem que pensar na consequência do que a gente está fazendo, mesmo com as melhores intenções. Então, esse médico é um médico inglês, um pediatra, gestor também de unidades hospitalares, que diz que a medicina era bem simples, pouco efetiva, né, e razoavelmente segura, e agora ela é bem complexa. A gente realmente cura os pacientes, trata os pacientes, prolonga a vida dos pacientes, agrega qualidade na vida dos pacientes, mas a gente também, com isso, tem algumas consequências que podem causar dano ao paciente mais do que a própria doença dele, né? Então, nesse entremeio, assim, né, o que foi se descobrindo sobre segurança do paciente? E aí, o século XIX, que também traz, assim, toda essa a aplicação do método científico e da observação e da busca dessa ideia ainda não tão clara de testes de hipóteses, mas, enfim, a busca e a aquisição de conhecimento que permite que a gente chegue mais adiante, não impute somente ao destino, a deuses, o que acontece conosco, né? A gente, além de grandes avanços tecnológicos, mesmo que a gente considere agora não tão tecnológicos assim, também conseguiu perceber que esses avanços consigo traziam algum tipo de risco, né? Então, a gente todo mundo conhece, quem trabalha com controle de infecção principalmente, a história do Semmelweis, aquele médico que num hospital em Viena começou a perceber que as mulheres atendidas por médicos morriam mais de doença infecciosa, febre puerperal, do que as mulheres atendidas pelas parteiras, e ele não sabia o motivo, ainda não tinha essa evidência de micro-organismos, mas ele sabia que isso podia ter a ver com o fato de os médicos saírem direto das salas de necropsia para
para salas, enfim, de parto, e instituiu a higienização, a lavagem de mãos obrigatória nessa etapa assim, né, do cuidado, antes de atender as mulheres. Obviamente que ele foi mal visto pelos seus colegas, porque a gente tem aquela ideia de que a gente não faz o mal, né? E isso... Então, esses foram pioneiros, desbravadores, ele, o Codman, um cirurgião, e também a Florence Nightingale, uma enfermeira, dizendo, olha, sim, a gente pode, mesmo que a intenção seja boa, a gente pode causar dano. Também a figura da Florence Nightingale, uma enfermeira que começou a observar que os soldados ingleses morriam mais de complicações e pelas condições insalubres dos hospitais do que pelos próprios ferimentos adquiridos no combate, né? E no século XX, início do século XX, muito próximo, na década em que também o relatório Flexner surgiu, enfim, toda uma discussão sobre o que era a ciência, a medicina, enfim, o Dr. Codman, em Boston, também foi muito criticado pelos seus colegas quando ele começou a questionar, o fato de eu ser um bom cirurgião e achar que... estou fazendo o certo, indicando a cirurgia e aplicando a cirurgia, não quer dizer que eu necessariamente seja uma coisa bem feita, e a gente tem que seguir e acompanhar o desfecho desses pacientes, saber se realmente a cirurgia que eu fiz teve sucesso. Ele também foi bem criticado pelos seus colegas que não conseguiam admitir a possibilidade de que a gente pudesse, de alguma forma, comprometer a segurança do paciente quando estivesse fazendo algum procedimento. Mas, enfim, a gente ouve falar mais sobre mais recentemente, depois desse movimento de segurança, esse período entre o início do século XX e mais década de 70, foi um período também de muito mais conquista tecnológica, de uma série de coisas que realmente mudaram a cara da medicina, né? E a gente tem, então, na década de 70, o Don Abidjan, que começa a falar sobre como é que eu avalio a qualidade, né? E coloca um pouco essa questão da segurança em discussão também, e fala das dimensões da qualidade, trabalha com aquela ideia de estrutura, processo e resultado para a gente mensurar o que está fazendo, ou seja, avaliar o resultado do que se faz. Não só o resultado do que dá certo, mas também vão ver e de alguma forma isso pode... o que não dá certo também. E toda essa tecnologia que a gente todo esse conhecimento que a gente foi adquirindo e transformando em prática na assistência, né, e evidências que foram surgindo das melhores práticas, foram estudadas na década de 80 por uma equipe da RAND, mas por um médico especificamente, que viu e que começou a avaliar o quanto que os médicos aplicavam as melhores evidências ou as melhores práticas dentro de uma população de pacientes do sistema público norte-americano, enfim, e viu que havia grandes diferenças, coisas já estabelecidas de tratamento, por exemplo, de faringite streptocócica. A evidência sugeria um tratamento e muito claramente, né? E ainda havia uma grande diferença entre hospitais e entre estados, ou seja, o fato da gente... Então, a gente tem duas coisas. A gente sabe o que fazer para uma parte das condições de saúde ou de doença das pessoas, da população, a gente sabe o que fazer. Para outra parte, a gente não tem completa evidência. Claro que essa falta de conhecimento diminui, né, com o tempo. Para isso que a gente sabe o que fazer, a gente não aplica o que sabe, né, em grande parte das vezes, às vezes em 50% das vezes, segundo esse estudo. E além disso, né, o que é mais o foco que a gente trabalha também, quando a gente sabe o que fazer, a gente faz, mas podem acontecer incidentes. A gente pode saber qual é o medicamento, eu prescrevo, mas alguma coisa acontece, o paciente não recebe aquele medicamento, ou recebe atrasado, ou, enfim, o medicamento é trocado. E muitas vezes eu tenho um protocolo, uma rotina, uma conduta, ou a melhor evidência para fazer numa situação,
mas eu não consigo perceber que aquilo está presente e não aplico, né? Então, são várias maneiras que a gente tem várias possibilidades que existem de falhas, né? Para que a gente não consiga, para que a gente não obtenha a qualidade e de alguma forma, o processo cause algum dano ao paciente. Essa figura aqui é do Cochrane, que na década de antes disso, mas a gente conhece toda a ideia da instituição Cochrane como a agregação das melhores evidências, né? E o Cochrane é um epidemiologista que trabalha com isso, né? Bom, vamos tentar sintetizar e trazer as melhores evidências e fazer análises para que a gente possa aplicar isso, né? E esse movimento, então, a partir dessa constatação de que nem sempre a gente aplica o que já existe de evidência absoluta, digamos assim, se é que a gente pode chamar desse jeito. Por fim, né? Em 99, 2000, surge um livro, né, que causou bastante impacto nos Estados Unidos. Ele é, na verdade, o resultado de 2 grandes estudos norte-americanos que estudaram a incidência de eventos adversos em pacientes hospitalizados nos Estados Unidos. Logo depois desse livro surgiu um outro que propõe, bom, como é que a gente corrige isso, né? Que propostas que a gente tem para assistência em saúde no século XXI. A partir, então, do início do século XXI é que a gente vê um grande movimento e uma grande preocupação, uma coisa mais sistêmica, que chega, inclusive, aos governos, digamos assim, né? E à OMS. Então, lá por 2005, a OMS lança essa campanha do World Alliance for Patient Safety. A gente tem toda a parte de higienização de mãos, depois a cirurgia segura, que eu acho que vocês já conhecem, e agora, nesse ano, a medicação segura, né? Todo cuidado na segurança do medicamento, desde aquisição, armazenamento, prescrição, dispensação, administração, é toda uma cadeia bem grande, né? Em 2013, o Brasil, que já antes disso tinha as iniciativas da Anvisa, da Rede Sentinela, que se aliou também à OMS para algumas campanhas, na verdade consolida, né, como um projeto, com um plano de governo também, alguma coisa mais estratégica, essa discussão de segurança do paciente, quando edita a portaria em 2013 sobre segurança do paciente, todas a RDC da Anvisa e outras portarias que apresentam os protocolos de segurança do paciente, que, aliás, eu não vou falar muito, a gente tem hoje à tarde mais uma conversa sobre isso, mas esse material que é disponível, ele é fantástico para a gente trabalhar, para a gente ler, e todos aqueles que trabalham em hospitais, clínicas, enfim, e tem uma equipe junto consigo, é um material legal de discutir todo ele, os protocolos que são publicados estão disponíveis para a gente ler em PDF. Muito bem. Então, assim, de fato, quando a gente vai medir, porque isso que eu estava falando para vocês, bom, são as ideias, são as evidências que foram surgindo, e quando a gente vai medir e comparar o que a gente faz com outras indústrias, esse é um artigo bem interessante do Annals, a gente vê que a saúde, eu prefiro a gente pode ver aqui que a assistência em saúde, perdão, não a saúde, a assistência em saúde pode ser tão perigosa quanto algumas das aventuras ou algumas das coisas que a gente faz que considera de maior risco, né? E a gente foi aumentando, por exemplo, vejam aqui que a transfusão de sangue está mais para o lado direito desse gráfico, de menor dano, menor insegurança, porque a gente foi aprimorando os processos. Então, a tecnologia, ela agrega muita segurança também, né? Não é toda a tecnologia vem junto com insegurança, não, ela agrega muita segurança também. Mas a gente ainda não chega perto, por exemplo, da indústria nuclear, em termos de segurança. E esse artigo fala justamente sobre isso, o que a gente pode aproveitar dessas indústrias e o que tem de diferente a assistência em saúde dessas indústrias, para que a gente possa aprender um pouco e ver o que se aplica. Eu acho que quem lê um pouco sobre segurança do paciente acompanha um pouco isso, sabe que existe um grande movimento tentando comparar a aviação com a indústria nuclear, a indústria do petróleo e como é que a gente pode aprender o que eles fazem, aprender com eles e aplicar dentro da assistência em saúde. Não são coisas completamente iguais, né? Mas algumas dessas
alguns desses conhecimentos ajudam a gente. Enfim, acho que vale a pena a gente ver assim, bom, como é que a gente mede essa insegurança, né? Então, vale a pena essa definição do que é um incidente, um evento adverso, enfim, tem um pouco de confusão. Então, o incidente, a gente trabalha com isso, é um evento ou circunstância que poderia ter resultado ou resultou em dano desnecessário ao paciente. O poderia ter resultado é interessante aí, né? Só para... Por que a gente usa essa circunstância notificável, near miss, enfim, o que poderia ter acontecido, mas não aconteceu. Um sangue que saiu do banco de sangue, por exemplo, errado, mas eu não cheguei a administrar o paciente. Porque a gente tem um foco muito grande em estudar o que não dá certo ou o que poderia não ter dado certo, que a gente de alguma forma interrompeu, para poder entender de que forma a gente previne. Esse é um conceito também que é discutido, é um procedimento que é discutido também atualmente por alguns pesquisadores, gente que trabalha com segurança, mas, de fato, isso ajudou muito e ajuda muito a gente ainda a entender o que está acontecendo, e principalmente quando a gente trabalha num sistema de saúde, pode ser um hospital, uma clínica, entender o que aconteceu e poder parar e estudar o que aconteceu permite que a gente, perceba as inseguranças do nosso processo e é uma maneira de conhecer o que está acontecendo. O incidente ele pode acontecer de uma forma não intencional ou de uma forma intencional. E aqui vale a pena a gente falar um pouquinho sobre isso. O erro ele pode ser porque eu fiz a coisa errada ou eu falhei em fazer a coisa certa. Por exemplo, eu não percebi que aquele paciente tinha uma dor torácica ou aquela dor abdominal era uma síndrome coronariana aguda e eu não apliquei o protocolo adequado, né? Ou eu posso fazer um procedimento e não ter habilidade suficiente para fazer aquele procedimento, passar um intracate, um catéter venoso central, fazer algum outro procedimento cirúrgico, enfim. E sempre isso, na maioria das vezes, essa é a grande questão que a gente tem que apresentar aos nossos colegas, a gente faz isso não porque a gente quisesse, mas por vários motivos. A gente tem as questões todas do ser humano e o ser humano erra, né? Mas algumas vezes existe uma violação. Algumas vezes, por exemplo, eu sei que eu tenho que higienizar as mãos antes do contato com o paciente e eu não higienizo. Isso é uma violação. Eu carrego a possibilidade de causar infecção ao paciente. Nem sempre isso é uma violação maliciosa, né? Tem estudos que mostram que a gente às vezes pula essa etapa de lavar as mãos porque a gente tem tanta coisa para fazer que a gente foca mais no procedimento do paciente. Enfim, isso é bem estudado também, né? Mas vale a pena a gente focar nisso, assim. O erro, o incidente, na grande maioria das vezes acontece não por uma intenção. E a gente tem que, então, fazer com que o sistema seja mais robusto e consiga favorecer a minha intenção, né? Ou seja, eu preciso, de alguma forma, ter um espaço de trabalho, ter um ambiente de trabalho, ter uma equipe de trabalho que promova a segurança, né? E não é uma coisa de focar tanto na pessoa, preciso treinar mais. Treinar mais não adianta nada, viu? Preciso de mais gente para fazer o mesmo também não adianta se a gente não for olhar o sistema todo. Tem essa discussão também, porque quando a gente fala de segurança remete rapidamente à qualidade, né? Tem várias definições de qualidade e sempre a segurança entra como uma dimensão da qualidade, né? E a segurança seria a ausência de dano, então, né? O paciente, a qualidade, então, é o que a gente chama assim de diminuir o número de incidentes. Então, eu elevo o piso, digamos assim. A qualidade é melhorar a experiência do paciente, é torná-la mais agradável, aumento a expectativa, né? Seria uma questão assim também importante para a gente tentar diferenciar. Bom, vamos aos fatos, assim, né? Tem na OMS esses dados, mas também tem dados brasileiros. Em média, 1 em cada 10 pacientes que interna num hospital tem algum incidente que pode ou não causar dano, né? E um estudo brasileiro mostra que cerca de 2/3 desses incidentes são evitáveis, né? Isso é uma coisa também importante da gente ter em mente para poder trabalhar, né? E eu volto a falar sobre isso quando falar um pouquinho sobre os incidentes.
E isso tem um custo muito grande, né? Um custo, seja para o provedor de saúde, Estado, plano, enfim, operador, mas para o paciente principalmente, né? Isso é um desperdício de dinheiro, né? Alguns estudos chegam a mostrar que 45% das despesas em saúde estão associadas à falta de segurança. Não só a consequência da falta de segurança, mas também algum tipo de procedimento que foi feito e não deveria ter sido feito. Que a gente sabe desse overdiagnosis, overtreatment também que existe, né? E, por fim, o que causou impacto nesse relatório também que eu comentei com vocês é que ele calculou, né, a partir da probabilidade de acontecer o evento e usando o número de hospitalizações anuais nos Estados Unidos, o número de mortes que podia acontecer. O ano passado, o ano retrasado, saiu um artigo também sobre isso, assim, que causou bastante controvérsia, que esses incidentes, né, e o erro médico, quando a gente vai ler a literatura inglesa, medical error significa erro na saúde, não do médico, isso é uma coisa importante também para a gente esclarecer, poderia ser a terceira causa de óbito nos Estados Unidos. Teve muita crítica a isso, pelo jeito que foi calculado. A gente sabe que algumas vezes, quanto mais doente o paciente, quanto mais intensidade de cuidado, mais oportunidade ele tem de ter um incidente, e fica, em algumas vezes, difícil a gente separar ele morreu por causa dos incidentes ou porque ele era muito doente, né? E tem uma estatística um pouco mais atualizada nos Estados Unidos que fala em 187 mil mortes por ano. Isso é uma coisa bem impactante, né? Porque daí eu estou falando de um desfecho que não tem volta mesmo, né? A gente pode, assim, prolongar a hospitalização, causar mais dano, mais dor, mais desconforto, que é o que a grande maioria dos eventos acaba causando, mas, enfim, causar morte impacta, esse dado impacta bastante. E quais são esses eventos mais comuns? E quero mostrar esses 3 aqui para vocês, porque a gente, em algum momento eu também aprendi isso. Por exemplo, eu aprendi que só quem passava catéter venoso central é que fazia pneumotórax, como se fosse uma coisa natural e não prevenível disso, treinar bem as pessoas, não deixar a gente aprender como doutorando, como um residente ensinando. Então, algumas coisas que a gente acha como naturais ao cuidado do paciente não são naturais e podem ser evitáveis, né? Então, infecções, úlceras por pressão, lesão por pressão, a gente chama agora, perdão, quedas, né? São eventos que acontecem dentro do hospital muito frequentemente, e eles podem ser evitáveis, né? Tem uma série de protocolos, inclusive, e eles têm a infecção não, mas os outros 2 têm protocolos assim que podem ser aplicados e que não são tão complexos para a gente poder trabalhar, né? Tem outras coisas que dizem respeito à complexidade do trabalho, a fatores humanos, que são os erros de medicamento. Tem uma coisa bem interessante, e tem bastante gente discutindo isso agora, erros diagnósticos, que é muito difícil de mensurar isso, mas tem uma Society for Improvement of Medical Diagnosis, que é bem legal de acompanhar. Tem uma lista de e-mail, eu acompanho, assim, e se discute muito porque a gente vive numa era de prontuário eletrônico. Então, vejam como essas coisas tecnológicas podem mudar o jeito para o bem, mas também, mais uma vez, a gente tem que ficar alerta para outras consequências. Então, essa discussão do prontuário eletrônico, e tem um médico que é o Verghese, que fala do e-patient, né? Que é aquele paciente e que eu não entrevisto mais o paciente, eu entrevisto o computador. Eu tenho tudo de uma forma fácil, acessível, todas as informações do paciente, quando eu tenho isso disponível num prontuário eletrônico, e eu olho tudo aquilo e acho que encerrei o que devia saber sobre o paciente, né? Então, erros de diagnóstico têm sido bem estudados e é uma coisa bem interessante da gente se aprofundar, difícil, porque isso realmente tem muitas variáveis para a gente entender. Tem coisas tão simples que a gente parece que são quase impossíveis de acontecer, mas acontecem muito frequentemente, são uma das mais notificadas para a Joint Commission e para outros órgãos que recebem notificações, desses que são, as mais notificadas são as primeiras, como eu falei para vocês, mas desses que nunca deveriam acontecer. Tem coisas importantes sobre transporte de pacientes, enfim, e
essa questão toda da interface homem-equipamento, né? Novos equipamentos que a gente vai adquirindo para fazer anestesia, para fazer ultrassom. Por exemplo, lá no hospital a gente percebeu que os residentes não tinham um curso de ultrassom para passagem de catéter e toda a literatura diz que usar ultrassom é bom para passar catéter desde que tu saiba usar, porque a gente viu que isso não estava tão dentro do nosso hospital não estava tão estabelecido como uma boa prática. A gente está fazendo cursos para treinar essas pessoas. Então, um ultrassom não é tão simples quanto o estetoscópio, ele é um pouquinho mais complexo, a gente não aprende tão fácil assim, né? E uma outra situação que é evitável, que é tromboembolismo venoso, se a gente usar a profilaxia adequada, né? Esse é um dado do Brasil, né, do Notivisa, mas só para mostrar para vocês que esses incidentes podem acontecer em qualquer momento do contato do paciente com assistentes de saúde, mas principalmente, obviamente, no momento do tratamento, mas também na questão do diagnóstico, enfim, retardo no diagnóstico, laudos que têm qualidade, laudos de exames de imagem ou patológicos que são errados. Enfim, algumas coisas em reabilitação e prevenção que são menos graves, talvez porque tenham menos tecnologia envolvida, né? Assim, no sentido não que não sejam tecnologias, mas assim, a gente usa menos e afeta menos o paciente. Mas o importante de tudo, assim, é que a segurança do paciente e esses incidentes, assim, tem uma série, ou a falta de segurança, né, tem uma série de fatores contribuintes. E a gente, quando vê as notícias, quando analisa talvez algum processo, alguma situação, a gente vê sempre essa falha ativa, né? A pessoa deu o medicamento errado, né? Mas daí a gente vai ver que o medicamento estava na gaveta, não devia estar, é igual ao outro medicamento, estava na pressa, a pessoa vai lá, pega o medicamento, enfim. Todos esses fatores contribuintes têm um impacto e são determinantes, até porque o incidente, principalmente quando ele é muito grave, ele é muito raro, é um evento que tem que ter uma série de coisas acontecendo, né? E isso é o que mostrou o psicólogo James Wisdom, que trabalha com esse erro humano, né? Que, na verdade, a gente tem uma série de barreiras quando a gente, nos procedimentos e nos processos, barreiras que a gente cria, obviamente, ou que já existem, e que em algum momento essas barreiras têm uma sequência de falhas, dificilmente isso se repete da mesma forma, mas é importante estudar todos esses fatores para a gente poder aprimorar essas barreiras, melhorar essas barreiras. Em algum momento esse alinhamento, ele compara aos furos do queijo suíço, né? Em algum momento esses furos se alinham e o paciente, por exemplo, recebe o medicamento errado, tá? Quando a gente avalia e estuda, né, esses fatores contribuintes, as falhas ativas, as causas principais, a gente vê que tem um envolvimento assim de causas humanas, e a gente fica dizendo, então, causa humana significa somos culpados. Não, né? Na verdade, a gente tem que entender que a gente interage, né, e isso eu estudo os fatores humanos, a interação de todos dos seres humanos com a tecnologia, com o seu ambiente, né, tem uma série de coisas que contribuem para que a gente tenha uma performance não desejável e que interferem no resultado da nossa performance. E mais do que isso, né, eu gosto bastante dessa tabela, é de um livro de um engenheiro de segurança. Existem características nossas que diferem a gente da máquina e que a gente tem que considerar. Então, tarefas que são repetitivas, a gente acaba fazendo elas meio que automaticamente. Eu às vezes saio de casa dirigindo e chego no hospital e fico pensando, bom, mas como é que eu cheguei aqui mesmo? Assim, porque eu vou pensando em tanta coisa e eu sei o caminho. E às vezes eu não quero ir para aquele lugar e pego o mesmo caminho que eu estou, porque eu estou tão acostumada. Então, essa é uma coisa importante que a gente tem que considerar quando a gente vai pensar sobre por que os incidentes acontecem e usar principalmente essa ideia de não culpabilidade, porque vocês viram ali, os erros na maioria das vezes são não intencionais. Eu vou deixar essa apresentação disponível, enfim, vocês podem usar e tem a referência aqui. Mas eu gosto disso, assim, a consistência dos seres humanos é baixa, por exemplo, e as máquinas são consistentes, a não ser que ela tenha uma falha. E tem um problema, a gente acha que as máquinas não vão falhar, então a gente também acredita demais numa bomba de infusão que não vai falhar, por exemplo.
Enfim, então é interessante a gente poder perceber e poder ver, bom, onde é que eu posso automatizar um processo para que a gente tenha mais segurança, porque isso pode ser feito dessa forma, automatizado. E onde é que eu tenho que colocar penso, onde é que eu tenho que... Então, o automatizar também pode ser padronizar. O que eu posso padronizar e dizer, olha, para a prevenção de queda, esse é o nosso protocolo. Aplica e protocolo, isso tem muita crítica na questão de protocolos na área médica, as pessoas dizem é medicina de receita, cookbook. Protocolo é o mínimo, ele nunca é o máximo. O máximo é entende? O protocolo, vamos botar assim, é a ciência da medicina e o máximo é o que a gente... que é a arte, é a nossa reflexão sobre aquilo se aplica para o paciente ou não se aplica, né? Então, vale a pena a gente conhecer um pouco essas diferenças entre máquina e ser humano para poder entender por que a gente erra e como é que a gente faz para não errar. Então, por fim, assim, pensando num conceito de segurança do paciente, que a gente pode olhar de várias formas. Pode pensar a segurança do paciente como uma maneira de fazer as coisas, né? Como uma disciplina, como uma meta, como uma condição ou propriedade do sistema. E isso é uma coisa super importante, né? Que a gente tem que entender. Bom, o sistema está perfeitamente delineado ou desenhado para dar o resultado que ele dá. Eu vou mostrar essa frase depois, é do Deming, que é um cara que trabalhava bastante com qualidade na indústria, a gente aplica isso para segurança também. E ele é uma dimensão da qualidade, né? Mas ele é uma dimensão muito importante da qualidade, e a gente tem que refletir nele, às vezes, como uma disciplina um pouco paralela à qualidade. Opa! Aqui, só para mostrar, finalizando assim, um artigo de 2013, de março de 2013, que fala de 10 estratégias, né, de segurança do paciente que podem ser encorajadas para adoção imediatamente, porque já tem evidência suficiente de que funcionam, né? Então tem checklists perioperatórios, né, e de anestesia, bundles que não deixam de ser protocolos e rotinas, as intervenções que diminuem o uso de catéteres, de sondas vesicais, são bem interessantes, diminuem infecção urinária e uso de antimicrobianos. Toda essa parte de prevenção de pneumonia associada à ventilação mecânica, higiene de mãos, que a gente insiste em ser a categoria profissional, médicos insistimos em ser a categoria profissional que menos adere, né? Geralmente por volta de 50% ou um pouco menos, bem abaixo da média dos outros profissionais em hospitais, que é onde a gente tem medidas, né? Essa lista de siglas perigosas, isso serve para prescrições manuais, né? Onde a gente escreve, por exemplo, 6 UI de insulina, né? E aquele U pode parecer um 0 e ficar 60, enfim. Então, tem algumas siglas que são estimuladas a que não se usem jamais, principalmente nas prescrições médicas, né? Toda essa parte de lesão por pressão, todas essas intervenções, as precauções universais de barreira para a prevenção de infecção, o uso, como eu falei para vocês, que é uma evidência, mas desde que a gente saiba usar, né, de exame de imagem do ultrassom para passagem de catéter venoso central e outras intervenções para melhorar, para evitar tromboembolia pulmonar, venosa no caso, e depois TEP. Então, isso a gente já tem estabelecido como sendo, olha, isso diminui o número desses eventos, desses incidentes. Enfim, só para finalizar, então, algumas considerações, aquilo que eu falei, que o sistema está perfeitamente desenhado para ter os resultados que ele tem. A gente precisa focar na prevenção, aquelas estratégias todas elas previnem, né, uma série de incidentes que podem acontecer, e a gente tem que focar nisso, diminuindo riscos, sempre usando evidências, né? Então essas intervenções têm que ser baseadas em evidências. E esse é um processo muito dinâmico, então o estado que a gente busca de segurança do paciente não é um estado de equilíbrio fácil, cada vez que a gente vai incorporando mais tecnologia, a gente vai mudando o que pode fazer, então a gente tem que ir pensando sobre o que pode afetar a segurança do paciente. E isso tem que ser uma abordagem sistêmica, no sentido de que envolver todos, a gente cuida do paciente, o paciente tem várias
tem contatos com várias pessoas, profissionais, sistemas durante a sua trajetória dentro de um sistema de saúde, né? E então a gente tem que pensar como um todo isso e tem que ser constante, né? Sistemático. A gente tem que avaliar o que está fazendo de forma constante. Não dá para dizer, ok, eu tenho um checklist da cirurgia segura, estabeleci e agora eu tenho a cirurgia. Não, tem que ver se as pessoas estão usando, como é que elas estão usando, se isso de fato está funcionando. Então é um trabalho. Não é árduo, né? Mas é um trabalho, assim, dá trabalho, assim, é bom de fazer. E, por fim, existe toda essa discussão que também a gente, como a grande maioria das vezes, o que a gente faz dá certo, mesmo sob condições tão diversas e difíceis, a gente pode dizer, né? Por exemplo, imagine uma emergência superlotada, a maioria das vezes as pessoas saem de lá bem tratadas, né? Então, estudar não só o que dá errado, mas como é que as pessoas dentro do seu trabalho conseguem fazer dar certo também esse processo todo de cuidado. Obrigada. Bem, eu gostaria de passar a palavra ao doutor Guaris para as considerações. Bem, dando prosseguimento aqui, nós vamos ter um horário para debates, assim que finalizar essa parte de palestras pela manhã. Então, eu gostaria que os senhores, por gentileza, se tivessem questões relacionadas ao que foi apresentado aqui, as próximas, trouxessem para esse horário de debate, que será após a última série de palestras. Eu agradeço a todos, agradeço ao doutor Guaris, a doutora Helena, e vamos dar sequência ao evento.